Você tem dúvidas sobre leilão de imóvel? Ou melhor, você não sabe nada sobre esse assunto? Então venha comigo, sou Marcelo Caetano, ensino você a ganhar dinheiro com leilão de imóveis. Tivemos uma dificuldade de conectar aqui hoje no Instagram, estamos um pouco atrasados por causa disso, mas vamos lá. Hoje nós vamos tirar dúvidas da nossa audiência, né? Tá aqui com a gente o Túlio Wakes, o Natanael Ramos também está aí com a gente, sejam bem-vindos, pessoal. A gente vai tirar algumas dúvidas, eu já preparei algumas dúvidas aqui para a gente esclarecer, mas fiquem à vontade também caso queiram mandar suas dúvidas aí nos comentários, ok? Eu sou Marcelo Caetano, trabalho com leilão de imóveis há muito tempo, temos resultados excelentes tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. Vamos lá para a primeira dúvida, então. A primeira dúvida é do André. Marcelo, você inicia as tratativas para desocupar o imóvel apenas quando tem o registro desse imóvel ou você faz isso antes? E ele esclarece aqui que o que ele chama de tratativas é a tentativa de acordo para desocupação. Bom, vamos esclarecer por que essa pergunta, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre digo que, primeiro, a gente não deve fugir dos imóveis ocupados. Claro que a gente encontrando um imóvel desocupado, isso é bem interessante, tá? Porém, se o imóvel estiver desocupado e ele constar no edital do leilão como desocupado, normalmente esse imóvel vem a mercado com preços muito altos. Mesmo que às vezes o preço mínimo não esteja muito alto, ele tende a ter muita concorrência. Ele vai ter concorrência, inclusive, de pessoas que não têm experiência em leilão, que se atraem por imóveis desocupados. E a tendência é que esse imóvel seja vendido muito caro, ele seja arrematado com preço muito alto, inclusive muitas vezes acima do valor de mercado. Então a pessoa que está fazendo essa arrematação, ela está achando que ela está economizando, mas o preço subiu demais, ele se tornou atrativo demais e o que era bom começou a ficar ótimo e do ótimo ele passou para o ruim, tá? Então o imóvel que a gente procura no leilão, a maior parte das vezes ele vai ser anunciado como ocupado, não tenham medo disso, tá? Não quer dizer necessariamente que ele esteja fisicamente ocupado, você precisa ir lá conferir. Pode acontecer desse imóvel já estar desocupado, tá? Mas a grande parte dos imóveis que a gente arremata, eles são leiloados como ocupados, tá? E por que eu falo que a gente pode fazer as tratativas antes? Algumas pessoas no leilão, elas se prendem muito na parte jurídica do leilão e eu sempre lembro que leilão não é um negócio jurídico, leilão é um negócio comercial, imobiliário, no caso dos imóveis, né? Então, as questões jurídicas, elas têm relevância, mas elas são um grande detalhe, não passam de um detalhe enorme, mas é um detalhe. O principal é a questão comercial imobiliária. Então, você vai negociar uma desocupação, você vai conversar com uma pessoa, mostrar para ela que você tem intenção de comprar aquele imóvel via leilão, você vai mostrar para aquela pessoa que aquele imóvel não é mais dela, que independente de você, mesmo se você não existisse no mundo, aquele imóvel já não seria mais dela, ou seja, ela já perdeu aquele imóvel. Tá certo? E você vai tentar um acordo com essa pessoa, esse acordo pode envolver ou não dinheiro, muitas vezes acaba envolvendo, né? Você tem que ter feito os seus cálculos, né? Ou pelo menos apurado para ter uma ideia né, qual o valor que sensibilizaria aquela pessoa, ou um prazo, ou dependendo da conversa, às vezes a pessoa até se coloca à disposição para sair, né? Então, para fazer isso, não precisa ter acontecido o leilão ainda, não precisa você ter arrematado, não precisa ter a escritura, carta de arrematação, registro imobiliário, não precisa nada disso. Por quê? Porque você está simplesmente conversando, tá? Quando você vai conversar com uma menina, você não precisa ir lá e levar uma aliança para ela e pedir em noivado. Você só foi conversar com essa menina. Você não precisa chegar no primeiro dia e levar uma aliança para ela. Você só foi conversar.
e você já mostrou suas intenções. Então, o leilão, quanto mais cedo você procurar informações sobre o imóvel, sobre o ocupante, entender quem é esse ocupante, traçar o perfil dessa pessoa e mais, tentar entender se essa pessoa vai ser uma pessoa que você vai ter facilidade para que ela saia do imóvel, envolva dinheiro ou não, ou se aquela pessoa ela não quer receber ninguém, não quer conversar com ninguém, ou ela até conversa com alguém, mas ela se mostra muito intransigente, né? E aí você vai educadamente, com todo cuidado, ou alguém que você contratar para fazer isso, vai conversar com essa pessoa e mostrar para ela, como eu falei, que aquilo já é um fato, independente do leilão ainda não ter acontecido, aquele imóvel não é mais daquela pessoa. Legalmente já existe outro proprietário daquele leilão, ou daquele imóvel. Ou aquele imóvel ele está à disposição da justiça, né, para o leilão. Então quem tem poderes sobre esse imóvel é o juiz, né, que manda esse imóvel para leilão, ou no caso do extrajudicial, nas dívidas de financiamento bancário, aquele imóvel ele já retornou para o banco. Então, quem tem os direitos sobre aquele imóvel, né, sobre a propriedade, ela foi consolidada em nome do banco. E você pode, inclusive, pegar os documentos ou imprimir, ou até levar no celular, né? Hoje isso é muito fácil, levar um PDF e até mostrar isso para a pessoa, para você agir com transparência e mostrar para ela a situação daquele imóvel. Então, isso é um primeiro passo para fazer a negociação. Então, não precisa esperar arrematar, não precisa esperar carta de arrematação, escritura, registro em cartório, não precisa nada disso. Algumas pessoas, claro, cada pessoa trabalha de uma maneira. Algumas pessoas que usam outros métodos defendem esse tipo de coisa, e isso só causa atraso. Quanto antes você souber da situação, melhor para você. Inclusive, caso você queira descartar aquele imóvel. Você tentou um contato, às vezes o contato não foi legal, você achou que ia partir para uma negociação muito complicada e dependendo da situação, dependendo do imóvel, das características, do preço, pode ser que você... E outra coisa, e dependendo de outras alternativas que você tenha, que temos que lembrar que a gente sempre tem alternativas, não existe um imóvel sendo leiloado. Milhares de imóveis são leiloados o tempo inteiro. Então, para que você vai procurar complicação, né? E procurar coisas mais difíceis? Tente achar as coisas mais fáceis, tá? Então, um proprietário complicado, sob o meu ponto de vista, ele só faz sentido você arrematar o imóvel se realmente aquele imóvel tiver alguma coisa muito interessante, ele tiver muito acima da média para você encarar essa questão de uma negociação mais complicada. Em muitos casos você vai descobrir que o imóvel já não está mais ocupado, ou você vai descobrir que tem uma pessoa ali que possivelmente você vai conseguir chegar num acordo com ela, tá certo? Caso não haja esse acordo, sempre há a saída da desocupação judicial. Então essa foi a questão número 1, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tem uma pergunta aqui do Túlio: riscos de leilões judiciais de fazenda, quais os cuidados, tá? O Túlio está querendo dizer, então, fazenda literalmente, né? Você quer dizer de propriedades rurais, de fazendas, de sítios, né? Túlio, não é a minha especialidade, cara, tá? Isso não é a minha especialidade, leilões de fazendas, tá? Eu vou passar algumas coisas que eu penso sobre isso, né? E recomendo procurar mais informações, ok? O que acontece? Essa semana mesmo eu tive conversando com um corretor de imóveis, é uma pessoa que nem sabe que existe leilão, né? Era uma situação de venda de imóvel, então não tem a palavra leilão no meio dessa conversa, é uma conversa normal de mercado imobiliário. E esse corretor, um corretor bem experiente, ele, por coincidência, ele me falou sobre venda de imóvel rural. Tá? A gente estava com um apartamento que foi colocado à venda, conversando sobre esse apartamento. Perto dessa região existem algumas propriedades rurais e esse corretor falou assim comigo: eu não gosto de trabalhar com imóvel rural, de vez em quando eu trabalho,
mas me dá muito problema. Às vezes eu tenho que viajar para longe, perco muito tempo, você roda muito, às vezes dentro da propriedade você vai andar muito a pé, né, para verificar a propriedade, às vezes é um local com mato alto, um local, né, com mais riscos e tudo, e ele resumindo assim, né, ainda brinquei com ele, falei, pois é, um apartamento é tão tranquilo para mexer dentro da cidade, né, uma coisa mais padronizada. Ele falou, pois é, de vez em quando eu pego alguma coisa boa, né, de venda de imóvel rural, mas não é muito a minha praia. Então, só estou contextualizando e vou falar o que eu penso. Primeiro, existem oportunidades no leilão, assim como em tudo na vida, em todas as áreas, tá? Então, o fato de eu falar que não é a minha especialidade, eu não estou falando mal do imóvel rural. Pelo contrário, eu estou falando que não é o assunto que eu tenho muito conhecimento. Mas o que eu penso do imóvel rural? O imóvel rural muitas vezes tem problemas de divisas, tá? Muitas vezes não é muito simples saber exatamente onde é a divisa de um imóvel rural. Então você pode estar arrematando uma coisa e na prática, na hora lá, vai ser um pouquinho diferente, tá? O imóvel rural ele tem muitas particularidades relativas exatamente à parte rural. Qual que é o seu objetivo? Para que você quer aquele imóvel? É um imóvel, uma fazenda, né? No caso, o termo fazenda geralmente é mais usado, pelo menos aqui em Minas, para, por exemplo, criação de gado. Mas também existe fazenda para agricultura, né? Existe fazenda para plantar culturas como milho, algodão, soja, café. Existe também fazenda para frutas, né? Fruticultura. E existem, às vezes a pessoa usa o termo fazenda, mas está falando, na verdade, de um sítio de lazer. Então tem vários tipos, né, de imóveis rurais. Tá? Então tem que entender primeiro o seguinte, qual o tipo de imóvel me interessa? Eu conheço desse mercado, eu conheço de fazendas, eu sei como precificar uma fazenda, eu sei como vender uma fazenda, eu sei como esse mercado gira, as fazendas que elas têm mais valor, né, que são mais atrativas. Então, primeiro, é interessante que você ou conheça, né, desse negócio, ou que você esteja assessorado por uma pessoa que tenha uma boa experiência nesse negócio. Não só nesse negócio, mas de preferência naquela localização, naquela região, né? Ou que não seja na região, como eu falei, vamos supor que você queira uma fazenda para plantar café. Então você tem que ter um conhecimento que tipo de terreno é apropriado para plantar café, outras particularidades do negócio, como é que você vai beneficiar esse café, você vai vender esse café in natura, ou você vai torrar esse café, você tem grandes indústrias na região para comprar esse café de você, como é que esse mercado funciona? Ou você vai fazer uma fazenda para montar granja, então tem várias particularidades. Então as fazendas têm, imóvel rural em geral, essa questão da divisa, né, da medição desse imóvel. Você tem questões de limitações legais, questões ambientais, de áreas que você não pode desmatar, de áreas que você tem que respeitar, áreas de nascente. Então tem uma série de questões que envolvem o imóvel. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você está comprando um imóvel de determinado tamanho, determinada área, né? Mas quando você realmente for usar aquele imóvel, você vai descobrir que a legislação não permita que você use a área toda. Você vai ter que deixar uma boa parte daquele imóvel preservada. E isso não dá para falar de olho fechado, tem que pegar imóvel por imóvel e entender. Por exemplo, se você tem um curso d'água passando dentro desse imóvel, isso é uma coisa maravilhosa. Se você tem uma nascente dentro desse imóvel, isso é muito bom. Porém, também você tem um impedimento, algumas restrições com relação a esse imóvel. Tá? Então, a questão da área, a questão ambiental, questões de topografia, né? Imóveis muito acidentados, eles tendem a ser menos valorizados. Eventualmente você pode ter alguma jazida de algum mineral, alguma coisa dentro desse imóvel. Então você tem várias particularidades. A sua intenção é saber de risco. Um dos riscos que eu enxergo em imóvel rural é justamente a questão da liquidez, tá certo? E eu falo isso por não ser especialista no setor, mas me parece que é um imóvel que tende a ter menos liquidez. Em algumas regiões, alguns tipos de imóveis, de fazendas, pode ser justamente o contrário.
né? Mas, como eu falei, precisa conhecer bem daquele assunto específico, né? Ah, eu quero uma fazenda para criação de gado no interior de Goiás. É uma coisa, tá? Então, tem muita particularidade que envolve imóvel rural, que envolve fazenda, tá? E precisa conhecer um pouquinho disso. Então, tem a questão dessa documentação, né? As fazendas você vai encontrar mais em imóveis judiciais, tá? Existem alguns riscos dos leilões judiciais também. Por exemplo, entre as perguntas aqui, ó, eu vou até antecipar, porque tem a ver com esse assunto, tá, Túlio? Deixa eu pegar qual é a pergunta. Financiamento judicial. Aqui, ó. Essa aqui, na verdade, não foi nenhuma pergunta, tá? Foi um comentário. Qual foi o comentário? Sobre um leilão específico judicial, né? O colega disse o seguinte, ó, as empresas, na maioria das vezes, fazem manobras e o que vai a leilão e está no nome da empresa está superavaliado ou, na verdade, não vale quase nada. O que a pessoa está querendo dizer? Ela está querendo dizer, pela experiência dela, que ela já viu muitos imóveis indo a leilão judicial que são imóveis de baixa qualidade, são imóveis com problemas de avaliação, são imóveis que não são tão bons quanto parecem e, por isso, o empresário deixou aquele imóvel ir para o leilão. Vamos pegar uma situação hipotética. Tem um determinado empresário que ele tenha 10 imóveis, certo? Ele tem apartamentos, casas na praia, ele tem sítios, fazendas, etc. E aquele empresário, ele está com a situação financeira complicada, ele tem muitos processos judiciais, ele sabe que ele vai perder bens, tá? Então, o que muitas vezes ele faz? Ele usa a lentidão da justiça, a lentidão, o excesso de recursos, né? Todos os problemas que a gente sabe que existe no Brasil envolvendo a justiça, inclusive corrupção, né? Ele usa isso para retardar a execução. E o que ele faz? Ele evita deixar em nome da empresa ou até em seu nome os imóveis de mais qualidade, de mais liquidez, os imóveis mais interessantes. Então, é um comentário, né? E eu, em parte, concordo com esse comentário. Claro que não é todo mundo que faz isso, mas pode acontecer. Então, a pessoa pega dentro do patrimônio dela, ela meio que blinda o que tem de melhor no patrimônio dela. Por exemplo, né? Uma coisa que falam do Donald Trump, né? Sem querer polemizar. Dizem que o Donald Trump ele faz todas as maracutaias possíveis, né, para burlar a lei, para não pagar impostos. Então, o que eu já ouvi falar do Donald Trump é que ele pega as empresas dele e ele separa entre as empresas lucrativas e as empresas que dão prejuízo. E ele pega aquelas empresas que dão prejuízo, usa esse prejuízo para bater nas lucrativas, para não pagar imposto, e ele pega tudo de ruim que tem e joga nessas empresas, que são essas empresas, entre aspas, endividadas. Inclusive, despesas como compra de jatinhos, etc., ele já joga tudo isso em cima dessas empresas que já são problemáticas. Então, imagina que você vai comprar um imóvel em leilão que era do Donald Trump, provavelmente ele vai ter jogado ali as tranqueiras, né, naquela empresa, que é uma empresa que tem uma situação ruim, e o que tem de melhor ele vai estar blindando em outras empresas, ou em pessoas físicas, ou em sociedades com pessoas, né, que vão gerenciar bem essas empresas e que não vão deixar que isso aconteça. Então, existe isso também, esse risco, nessa questão das fazendas, né? Então, você pode ter aí empresários, né? Como eu falei, geralmente as fazendas, boa parte delas elas vão aparecer no leilão judicial, né? Porque, salvo engano, normalmente não se financia fazenda, né? Nos contratos de alienação fiduciária, né? Os bancos, geralmente, pelo que eu sei, eles não costumam ver financiamento de fazenda. Então, você vai financiar alguma coisa que pode sim ser muito boa, mas também você pode estar caindo aí em algumas esparrelas dessas aí. Eu vi recentemente, até nem era fazenda, mas eu vi leilões onde estavam sendo leiloado um lote, por exemplo, que na prática ele não existia, ele não tinha sentido de ser, porque era um lote pequeno e que passava um rio dentro do lote. Né? Então, como você tem aquela área de preservação ambiental no entorno do rio, o que sobrou do lote quase que não dá para fazer nada. Né? Então, você vai comprar um lote, de repente ele vai ser barato, você não vai conseguir construir nele, você não vai conseguir fazer muita coisa nesse lote.
Tá? Então é interessante, viu, Túlio? Bom, procurar uma referência, não precisa ser necessariamente, nesse caso, uma pessoa de leilão, não, tá? Se você tem alguma coisa em vista, né? Como eu falei, eu quero uma fazenda para recreação, ou eu quero uma fazenda para gado leiteiro, gado de corte, eu quero uma fazenda para plantar algodão. Procure quem conheça desse meio, né? Que seja talvez um corretor de imóveis ou empresário, alguém, tente aprender um pouco com ele, entender como é que se avalia, quais são os melhores imóveis e tente juntar isso com o leilão. Tá? Existem alguns leiloeiros, por exemplo, no norte de Minas Gerais aqui, eu tenho inclusive um amigo, depois se você quiser você me chama no privado, eu tenho um amigo que não conhece de leilão, mas ele me contou que ele tem um tio que é leiloeiro. Eu dei uma entrada no site dessa pessoa uma vez e ele trabalha basicamente com imóvel rural, porque ele está na região norte de Minas Gerais, né? E ele trabalha basicamente com imóvel rural. Então seria até importante, por exemplo, se você tiver interesse, mesmo que você não queira adquirir imóveis no norte de Minas, eu te passo esse contato, você pode dar uma ligadinha para esse leiloeiro. É um leiloeiro pequeno, é um site bem assim, com pouca movimentação, mas talvez a experiência desse senhor, eu imagino que já seja um senhor aí de 60 anos ou mais de idade, talvez você consiga aprender alguma coisa com ele sobre fazendas, imóveis rurais. Me procura depois, me chama no privado, eu te passo o contato, tá? Vamos continuar, pessoal? Então a gente já falou da primeira pergunta e a gente aproveitou a pergunta do Túlio para a gente falar também sobre essa questão aí desse risco, né? De imóveis de empresas, né? Do empresário pegar o ruim, né? Aquela coisa que é ruim, que é podre, e deixa ir para o leilão e blinda o patrimônio de qualidade. Então, vamos tomar cuidado com isso aí, vamos avaliar bem as oportunidades, tá? Bom, vou tocando aqui nas perguntas que eu tenho separado. Se alguém mais quiser perguntar, fique à vontade também, tá? Então, vamos lá. Terceira pergunta. Qual é a diferença entre sinal e entrada, né? Essa pergunta é uma pergunta que pode ser aplicada para financiamento imobiliário ou mesmo parcelamento. E, inclusive, é uma pergunta que não é exclusiva de leilão, é uma pergunta sobre negociação de imóveis em geral, né? O que é basicamente a diferença? O que é sinal, o que é entrada, tá? Bom, situação A, você vai comprar um imóvel à vista, seja no leilão, seja fora de leilão. Você vai lá e vai pagar o valor integral. O imóvel custa R$125 mil, você vai pagar R$125 mil, tá? Se você vai comprar esse imóvel com financiamento habitacional, seja via leilão, seja no mercado convencional, normalmente os bancos colocam, né, entre outras obrigações, uma obrigação de entrada mínima. O mercado convencional costuma trabalhar por volta de 20% de entrada, ou seja, um imóvel de 100 mil você vai ter que dar 20 mil de entrada, um imóvel de 200 mil você vai dar 40 mil de entrada no mínimo, né? E nos leilões você consegue entradas de valores até mais baixos, tá? Hoje, na Caixa Econômica, você consegue entradas a partir de 5%. Não é todo mundo que vai conseguir, depende da análise de crédito, depende da profissão, né? Mas algumas pessoas conseguem a partir de 5%. Um imóvel de 100 mil, 5 mil de entrada, 200 mil, 10 mil de entrada, uma entrada bem baixa, tá? Então isso é entrada, é uma parte do valor, você vai financiar o valor ou vai parcelar esse valor, no caso dos leilões judiciais, né? E está estabelecido, você precisa dar um percentual de entrada e o restante você vai pagar parcelado ou financiado, tá? Em 30 vezes, por exemplo, nos parcelamentos, nos financiamentos você pode chegar a 20, 30 anos, inclusive, tá? Então isso aí é entrada. E sinal, normalmente o que é sinal? Sinal é praticamente uma garantia de negócio que é usada, né? E pode ser chamado também de opção de compra. Quem conhece o mercado de ações, de opções, derivativos, né? O sinal num imóvel, e às vezes é usado até em negociação de veículo também, na verdade é usado às vezes como garantia de negócio, para firmar um negócio. Então você vai comprar um imóvel, um carro, ou o que seja, e esse imóvel custa 200 mil. E o vendedor fala com você o seguinte, ó, eu vou vender para você,
nós temos um acordo, tem alguns detalhes que a gente precisa acertar ainda, seja da negociação, seja detalhes burocráticos, mas para garantir que esse negócio vai ser feito entre nós dois, eu exijo um sinal de você. E aí esse sinal é livre entre as partes. Então, por exemplo, o imóvel de 200 mil, a pessoa pode virar e falar assim, não, eu quero um sinal de pelo menos 20 mil reais, ou de 10 mil reais, ou o que você tiver condição de fazer. Né? Então você vai me dar esse sinal, nós vamos fazer um pré-contrato ou uma promessa de compra e venda, tá certo? E normalmente nesse tipo de negociação, quem desiste, a tendência é que ele perca esse sinal, tá? Então tem que tomar muito cuidado disso, eu já vi muitas pessoas perderem. E caso dê tudo certo, beleza, você deu um sinal de 30 mil no imóvel de 200 mil. Então, ok, agora eu realmente vou concluir essa compra. Sobrou 170 mil, vou pagar à vista ou financiado, ou aí se for financiado o banco vai pedir entrada, né? Porque a entrada você vai pagar para o banco, você não vai pagar para a pessoa, no caso do financiamento, né? Então, isso é sinal. Sinal tem mais a ver como garantia de negócio. Não é obrigatório, mas, por exemplo, nos leilões, quando você dá o lance, normalmente é pedido um sinal, tá? Esse sinal, no caso do leilão extrajudicial, muitas vezes ele pode acabar sendo a própria entrada, tá? Você vai dar aquele sinal, se o valor for suficiente, na hora de fazer o financiamento, você pode considerar aquele sinal como entrada, porque né, você pagou, foi para o banco mesmo. Né? Então, é aquela maneira de você travar o negócio. Realmente, eu estou fazendo esse negócio. Eu não estou pagando tudo à vista, não. Ou mesmo que você fale assim, eu vou dar um sinal aqui de 10% e o restante o leiloeiro me permitiu pagar com X dias. Entendeu? Então, isso é sinal. Essa é a diferença de entrada para sinal. Tá? Então, essa foi a terceira dúvida aqui do nosso script aqui. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. O Túlio agradeceu. Código do Consumidor a seu dispor, está com a gente aqui. Batata Suspensões. O Kleber Barbosa. Boa noite, Marcelo. Acompanhei recentemente seus vídeos gravados durante uma desocupação amigável. Queria saber até que valor, reais, percentual, você costuma utilizar nessas negociações. Ô Kleber, não tem muita receita não, cara, sabe? Uma das coisas que eu gosto de dizer é que cada imóvel é único e cada leilão é único, tá? Mas qual é o meu balizamento para uma negociação de desocupação onde eu vou pagar para a pessoa sair, tá? Quando eu estou analisando aquele leilão para participar ou para assessorar alguém, ou mesmo né, alguém que pede uma pequena dica, uma ajuda, uma coisa mais pontual, que eu recomendo? Você já coloca na hora de fazer os seus cálculos, você já considera que você vai gastar com a desocupação. Se você não gastar, melhor, aumentou a sua margem. Mas já considere que você vai gastar alguma coisa com a desocupação. Inicialmente, eu considero que eu vou gastar com a desocupação um custo judicial, um custo de emissão na posse, né? Que vai envolver honorário de advogado, né? Então eu coloco um valor para isso, tá? Isso depende um pouco do valor do imóvel, né? Não é um valor tão travado, né? Mas deixa eu colocar um número para as pessoas entenderem. Eu gosto de colocar número nas coisas, já perceberam isso, né? Então vamos pegar um imóvel normal de mercado aí, um imóvel que gira muito no mercado, imóveis aí que valem no mercado entre 250 e 400 mil e que no leilão você vai comprar esse imóvel aí, 250, 400, você vai comprar esse imóvel de 100 e alguma coisa, ou até abaixo de 100, até 200 e alguma coisa, tá? Então estamos falando aí, vamos falar assim, de imóveis aí de 80 mil até 125, 150 mil preço de leilão, tá? Não é preço de mercado não, preço de leilão. Então você trabalhando com imóveis nessa faixa, para você fazer desocupação via justiça, vamos imaginar, no caso aí do extrajudicial, que você talvez vai gastar alguma coisa aí entre 3 mil reais e 10 mil reais, certo? É apenas uma aproximação, tá pessoal? Vai depender muito de alguns detalhes, a localização, o valor do imóvel, etc, né?
Mas tudo bem, vamos imaginar assim então que você está considerando para desocupação entre 3 mil e 10 mil, alguma coisa assim. Vamos arredondar? 5 mil, tá? Para ter um número. Trabalhar com um número só é mais simples. Então você está considerando que talvez você gaste 5 mil para desocupar aquele imóvel. E você vai gastar 5 mil na justiça. Só que quando você vai para a justiça, além do dinheiro que você vai gastar, você não tem o controle sobre esse processo, sobre o andamento desse processo da justiça. Você não tem certeza de qual vai ser a decisão judicial, por mais que ela tenda a ser favorável a você, mas você não tem certeza absoluta. Isso não existe na justiça. E você também não tem certeza de quanto tempo vai tomar esse processo. Então, esse valor que você gastaria na justiça e que você já previu na hora de fazer o seu plano, na hora de você fazer os seus cálculos, você pode usar esse valor como uma referência para negociar um pagamento para alguém entregar para você o imóvel, tá certo? Então, é apenas uma referência para você entender. Quanto mais me interessar o imóvel, quanto melhor for o imóvel, mais barato estiver esse imóvel, mais eu estou disposto a pagar pela desocupação, tá certo? Quanto mais problemático, quanto menos valor agregado tiver esse imóvel, né? Quanto menos interessante, menos líquido for esse imóvel, menos eu estou disposto a pagar. E no limite, inclusive, eu não quero nem participar do leilão, nem de graça eu quero, tá? De graça a desocupação, né? Então, é para ter essa referência. Então, eu já coloco um valor para que eu gaste em justiça, e mesmo se você falar assim, mas eu estou no leilão judicial, então eu não vou ter muito problema, mas você vai ter o prazo, né? Então, se a gente pensar em prazo, imagine um imóvel que você possa alugar por R$1.000 e que ele levou 12 meses para desocupar, né? Numa conta de padaria, sem considerar juros sobre juros, você deixou de ganhar R$12.000, tá? E você está no leilão judicial e tem emissão na posse, mas por algum problema ela atrasou, e atrasa às vezes, tá? Então, se você ia perder, entre aspas, talvez R$12.000 e você não vai ter certeza disso, se você talvez pagar 3, 4 mil, 5 mil, como eu dei o exemplo, para uma pessoa sair, talvez não seja um mau negócio. Eu queria até ouvir a opinião de vocês, né? A gente está aqui, vamos dizer, trocando figurinha, né? Não tem certo ou errado, né? É uma maneira de analisar. Outra coisa que você pode considerar nessa negociação é que quando a pessoa vai desocupar o imóvel judicialmente, ou mesmo que não seja judicialmente, mas que ela vai desocupar meio assim que a contragosto, meio de carinha fechada, meio que na marra, que é uma coisa que não é muito amigável, né? Ela vai sair meio em cima das ameaças, né? E às vezes não precisou envolver a justiça, essa pessoa vai sair chateada. Existe sim um risco dela depredar esse imóvel, né? No caso de apartamento, eu acho que esse risco é bem menor, existe, mas é bem menor. No caso das casas, esse risco é maior. E ainda existe uma outra condição, que é, se você faz uma negociação com essa pessoa, primeiro, quando você vai negociar, você vai tentar entrar no imóvel, ou na pior das situações, você vai pedir pelo menos que essa pessoa te mande algumas fotos desse imóvel. Hoje isso é muito fácil, né? Com o celular, com o WhatsApp, a pessoa, se quiser, ela bate algumas fotos e te manda ali para você ter noção da situação real desse imóvel. Então, nesse momento, você já está cuidando de desocupação, de levantamento da situação daquele imóvel, que às vezes outras pessoas não vão ter, porque essa foto aí que você conseguiu, ou essa visita que você conseguiu fazer ao imóvel, as pessoas que não querem negociar previamente, elas não têm isso, elas vão para o leilão sem essa informação. Então você está com a informação privilegiada, totalmente dentro da lei, mas você está com a informação privilegiada. Então você pode juntar essa questão desse custo que você teria para desocupar na justiça, ou o tempo que você perderia com esse imóvel, ou você pode fazer uma conta em cima de aluguel para ter uma referência, ou você pode fazer uma conta considerando que você compraria aquele imóvel e venderia aquele imóvel, o tempo a mais que você levou para ficar com aquele imóvel, lembrando também que você tem que se lembrar que em algumas dessas situações, você ainda vai ter que pagar condomínio, IPTU, né? Então, às vezes,
período que a pessoa ficou a mais, mesmo que às vezes não seja o ideal, não seja uma dívida sua, na prática às vezes você pode ter que assumir isso para simplificar as coisas. Então você pode somar toda essa numerologia aí, todos esses valores, e ter uma ideia de quanto vale a pena negociar. E a última coisa que assim a gente vai aprendendo com o tempo, vai aprendendo na prática, vai aprendendo com outras pessoas que trabalham com leilão, é o seguinte: às vezes a pessoa, como eu falei, ela vai sair meio chateada, mesmo que ela não vai depredar o imóvel, tá? Mas, por exemplo, a pessoa pode tirar um box blindex do banheiro, um armário, entendeu? Ela pode tirar uma luminária, ela pode começar, não vamos falar depredar, que às vezes ela vai tirar com cuidado, sem estragar, mas ela vai meio que tirar coisas desse imóvel, entendeu? Se você não conhecia o imóvel antes, você nem vai ter certeza quem tirou, se foi aquela pessoa, se foi outra. Várias pessoas podem ter morado naquele imóvel, você não vai saber bem quem tirou, ou às vezes nem vai saber que tinha determinadas coisas no imóvel. Então, quando você está negociando uma desocupação, você tem condição de lidar com tudo isso, tá? Então, muitas vezes eu acabo negociando duas coisas, tá? Às vezes eu negocio um valor ou até acessório, né? Os clientes também, quem quiser fazer usando o meu método, fique à vontade. A gente negocia um valor que é para você sair, caso só o tempo não seja suficiente, caso a explicação sobre, né, como é que funciona, etc. Caso isso não resolva, né, quando você pega uma pessoa mais difícil de negociar, então você começa a falar em dinheiro, tá? Você tenta primeiro ouvir o que ela quer, não fale de dinheiro primeiro, não ofereça nada, tente deixar que a pessoa comece a colocar os valores dela. E se ela colocar valores muito altos, você fala claramente, não tem condição. Não tem condição, vamos negociar alguma coisa mais, né, dentro da realidade, né, da minha realidade, né? Às vezes até você fala assim, não é que está caro o que você está pedindo, eu é que não tenho condição de te pagar isso, né? Então traga a negociação para um patamar mais baixo. E aí nessa negociação, às vezes a negociação está difícil e você começa a fazer isso, assim, então eu vou pagar X reais para você desocupar o imóvel, tá? Agora, se você for perceber, por exemplo, que essa pessoa vai tirar armários embutidos, que ela vai retirar alguns itens do apartamento, tente colocar isso na negociação também. Então tá, você quer um pouco mais e de repente, por exemplo, você vai tirar um armário embutido, vai pagar para desmontar, ou você mesmo vai desmontar, vai estragar o armário, vai levar para outro lugar, às vezes ele não vai servir direito lá, né? Você vai tirar aqui um espelho grande, bonito, que tem no banheiro, e onde você vai morar não tem lugar para pôr aquele banheiro. Na hora de tirar aquele espelho, o espelho pode quebrar. Então, uma série de situações que podem acontecer, que é aquela coisa, né, que alguém desfazer para alguém fazer depois. O cara vai tirar para você consertar depois. Mesmo que você não vá pôr armário, não vá pôr espelho, etc. Dependendo do que a pessoa fez, ela acabou estragando um pouco o imóvel. Então, às vezes, uma parede que você não precisaria pintar, você vai ter que pintar, você vai ter que chamar pedreiro, né? Vai danificar talvez algum piso, alguma coisa. Então, nesse rolo todo dessa conversa, né? Às vezes surge o espaço para você falar assim, ó, então tá, então eu concordo em te dar X reais pela desocupação e para ajudar você e para me ajudar, eu posso ficar com alguns bens, inclusive eu já fiz algumas vezes e fiz até recentemente, você pode até colocar na negociação o seguinte, ó, você quer sair sem fazer mudança? Quer sair só com a roupa do corpo, ou roupa, mala, etc? Escolhe o que você quer levar, talvez nem precise de um caminhão, ou vai usar um veículo pequeno, deixe as outras coisas, eu te compro essas coisas. Né? De repente você não vale a pena você levar uma geladeira, um fogão, coisas grandes, que o valor não é tão alto assim, né, e às vezes a pessoa vai gastar muito para transportar aquilo e não tem lugar para colocar. E como o seu objetivo ali é desocupar o imóvel, se você tiver condição, tente negociar isso com essa pessoa. Fala assim, ó, me fala o que você quer levar e o que você não faz questão de levar. De repente eu te ajudo e compro isso de você. Tá? Você vai pegar isso aí, talvez vai ter que vender no Topa Tudo, você vai ter que anunciar, carregar, levar para casa de alguém que não vai ter espaço, vai ficar aquilo guardado, estragando para tentar vender. Então,
Nessa conversa de negociação, tem um monte de coisa que dá para pôr nesse balaio. Só que você tem que ter realmente uma noção de custos, de preço, mas sempre lembre isso. Não é só dinheiro, tem a questão do prazo. Então, você ganhar tempo e você evitar a incerteza, porque, como eu falei, um processo judicial, por mais que você esteja certo, por mais que você esteja firme, por mais que você tenha um bom advogado, não tem 100% de certeza de que você vai ser vencedor e também não tem 100% de certeza de qual prazo que vai levar. Então, muitas vezes a desocupação acontece rápido, ela pode acontecer com 2, 3 meses judicialmente, mas ela pode levar 1 ano, 2. Então, eu gosto muito dessa negociação, eu gosto muito de trabalhar com isso, de colocar cenários e vem um preço, discute o preço, e aí o preço, né, eu sou engenheiro, e engenheiro usa muito um termo que às vezes as pessoas não usam, que é memória de cálculo, né? Então, às vezes o cara chega para mim e fala assim, eu quero 30 mil reais para sair desse imóvel, tá? Então, educadamente eu falo com ele, assim, olha, me ajuda a entender uma coisa, né? Qual que é a memória de cálculo desse valor? Como é que você chegou a esse valor? O que tem dentro disso aí? Né? Um pedaço disso aí é um caminhão de mudança que você vai precisar. Um outro pedaço disso é o aluguel que você vai pagar durante um tempo. Mas não chega nesse valor, está muito alto. Então você vai desarmando a pessoa. Então você vai trazendo para uma outra realidade. Né? Aí você começa a propor, fala, não, se eu te der 60 dias ou 90 dias, talvez não seja suficiente para você procurar outra coisa, procurar um lugar provisório, ou se a pessoa está desempregada, às vezes você vai procurar um emprego, ou vai morar na casa de um parente. Então você vai, né, você vai pegando lá um nível mais alto, né, que às vezes a pessoa pediu, às vezes até em prazo também, já me pediram 12 meses, 6 meses, e você vai trabalhar aqui embaixo, tanto em dinheiro quanto em prazo, e vai tentar convergir. Fazendo com cuidado, pessoal, não é tão difícil, tá? Agora, você tem que estar firme. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento para mostrar para a pessoa, para deixar claro para essa pessoa, de que ela está, vamos dizer assim, a lei não está do lado dela, a lei está do seu lado. Então você está fazendo uma negociação e você está se propondo a ser solução para ajudar a minimizar os problemas dessa pessoa. Não que você vai conseguir resolver todos os problemas dela, né? Mas você está tentando minimizar e com isso você vai trazer a pessoa para o seu lado. Então essa vai ser a diferença entre você, que tratou a pessoa com respeito e que tentou convergir, é a diferença de uma outra pessoa que eu conheço muitas pessoas que trabalham assim, cada um com o seu método, tá, pessoal? Mas muitas pessoas, quando procuram, já procuram intimidando, ameaçando, falando mentira, procuram falando, por exemplo, que já arrematou o imóvel, tá certo? O leilão nem aconteceu ainda, a pessoa procura o ocupante e fala assim, esse imóvel é meu, eu já comprei esse imóvel, você precisa sair, eu vou chamar a polícia para você. Então, nessa hora, a mentira, como sempre, ela tem de ter perna curta, pessoal. Então, eu não recomendo esses métodos. Tem gente que usa cada um na sua, tá? Não sou dono da verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, era essa mesma pergunta, né? Acho que foi claro, pessoal, tá? Não tem um valor, assim, fechado não, mas é uma coisa de realmente avaliar caso a caso, e como eu falei, quanto mais interessante for o imóvel para você, principalmente se você começou essa discussão antes do leilão, porque às vezes você nem concluiu a negociação antes do leilão, mas se você começou a ter o contato com a pessoa, conhecer ou pessoalmente ou por telefone, você já começa a sentir mais ou menos qual que é o grau de dificuldade de lidar com aquela pessoa. Bom, o Kleber mandou, show de bola, Marcelo, muito obrigado, isso foi uma boa aula de fato, tá? Beleza, cara. Então é isso, cara, a gente vai aprendendo, tá? Não é receita de bolo também, não. Cada imóvel é um imóvel, cada leilão é um leilão, cada pessoa é uma pessoa, cada negociação é uma negociação. Mas são alguns caminhos que a gente vem encontrando aí ao longo, né, desses anos aí. Eu costumo falar com o pessoal, e é verdade, eu tenho na minha casa, até hoje, eu tenho móvel aqui da minha primeira arrematação 15 anos atrás, né? Que a arrematação nem foi para mim, foi para outra pessoa, mas eu entrei para ajudar e eu comprei alguns
alguns bens, coisa barata, não foi caro, preço legal. Eu tenho uma mesa aqui na minha casa, uma mesa de vidro, com a base dessa mesa, ela é de granito. Granito não, desculpe, é mármore, aquele mármore que parece granito, não lembro o nome dele agora. Eu tenho uma mesa dessa com as cadeiras, isso está comigo, tem até um valor sentimental porque foi do meu primeiro leilão. E o imóvel nem foi para mim, foi o imóvel de outra pessoa, mas eu entrei e adquiri algumas coisas, algumas dessas coisas não existem mais, mas essa mesa é um item que ficou e ajudou na negociação e saiu quase que de graça essa mesa. E para a pessoa foi vantagem, a pessoa não tinha onde colocar, era mais uma coisa pesada para colocar num caminhão, para fazer uma mudança, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Então falamos de diferença de sinal e entrada. Tá, uma outra questão agora, tá? Sobre financiamento, que aí vai cair também nos leilões extrajudiciais, tá? Marcelo, posso ter 2 financiamentos ao mesmo tempo? Sim, tá? Essa questão, pessoal, de financiamento imobiliário e de fundo de garantia, eu recomendo para quem tiver interesse em leilão extrajudicial, estudar bastante esse assunto, tá? Tentar se inteirar sobre isso. Eu falo às vezes sobre isso também, vou tentar até falar mais, gerar alguns conteúdos específicos sobre isso. Apesar de não ser minha especialidade, mas eu tenho um certo conhecimento, a gente pode trazer pessoas também para falar disso. Tem muitos detalhes interessantes sobre financiamento habitacional e sobre o uso de fundo de garantia. E esses detalhes eles são interessantes, o arrematante saber. Por quê? Porque são coisas que mudaram ao longo dos anos. Então, muita gente tem alguns conceitos que às vezes eu vou conversar e percebo que a pessoa está errada, e às vezes a pessoa não está simplesmente errada, ela está desatualizada, porque no passado já funcionou diferente, tá certo? Então, é bom a gente estar atualizado. Então, por exemplo, no passado não se conseguia fazer 2 financiamentos habitacionais, né, residenciais, ao mesmo tempo. Hoje não há limitação. O que tem é a questão do comprometimento de renda, tá? Então vamos pegar um exemplo, tá? Normalmente os bancos, na hora de fazer a avaliação de crédito para financiamento habitacional, eles trabalham com um limite de 30% de comprometimento de renda, tá? Então uma pessoa que ganha R$5.000, ela pode comprometer 5 mil bruto, tá? Ela pode comprometer 30% disso, que é R$1.500. Então, teoricamente, quem ganha R$5.000 pode assumir uma prestação de R$1.500 no financiamento. Não é tão simples, por quê? Porque os bancos consideram outras coisas, um banco tem informação do outro, tá? Então, se você tiver um financiamento no Santander e tentar fazer isso na Caixa, a Caixa provavelmente vai conseguir acessar esse dado e saber que você tem um financiamento no outro banco. Se você tiver financiado um carro a perder de vista, também o banco vai considerar isso, tá? Então, vamos imaginar esse exemplo, né? A pessoa tem um salário de 5 mil e ela pode se comprometer com 1.500. Vamos imaginar que não tenha nenhum outro compromisso, R$1.500 da renda. Então, teoricamente, ela poderia ter um financiamento de R$1.000 e um de 500, ou um de 800 e o outro de 700. Então, pode sim ter 2 ou até mais financiamentos. Depende da renda, e aí lembrando, pessoal, a renda é a renda do grupo familiar, né? Então também tem essa questão. Você pode demonstrar renda para quem é casado, você pode colocar esposa, mesmo quem não é casado, você pode pôr uma companheira ou namorada, pode ter outros efeitos aí, tá, pessoal? Mas você pode usar, você pode pôr um pai, pode pôr um parente, pode pôr alguém para compor esse grupo, né? Apresentar a documentação comprobatória dessa renda e ver qual o limite, né? Quando você fizer essa análise, essa simulação, que é feita gratuitamente, né? Você pode fazer, inclusive, hoje nos correspondentes bancários, não precisa ser pelos bancos, quem quiser aí indicação de correspondente bancário, a gente tenta ajudar aí, não vou conseguir em todos os estados não, mas a gente tenta, tá? Então você faz isso rapidamente, inclusive muitas vezes você consegue fazer isso por WhatsApp, passando sua documentação para o correspondente. Alguns te retornam no mesmo dia, outros vão gastar aí talvez uma semana. No banco, às vezes, leva um mês para alguém te fazer isso para você, dependendo do banco, tá? E aí você vai saber qual o valor de prestação você pode assumir.
você vai saber qual é a entrada que você precisa dar e você vai saber o valor total que você consegue financiar. Então, com essas informações, você pode traçar seus planos. E uma dica muito interessante, pessoal, tá? Que é uma dica prática, tá? Que é o seguinte: muita gente não gosta de aluguel, né? Gosta só de comprar para vender e acha que é perda de tempo. E eu gosto de comprar para vender e eu gosto de alugar também. O aluguel te ajuda nisso. Por quê? Você comprou um primeiro imóvel, certo? Mesmo que você, às vezes, queira vender, mas vamos imaginar que você optou por deixar esse imóvel alugado durante um tempo, tá? E aí você alugou esse imóvel, né? E você tem comprovação de que você recebe aluguel desse imóvel, tá? E aí, quando você vai tentar o segundo financiamento, talvez a sua renda não comportasse. Só que você vai acrescentar a renda do aluguel, tá certo? Então, o que vai acontecer na prática? É quase como se aquele aluguel ele tivesse meio que cancelando a sua prestação de financiamento, né? Então, ou vai cancelar, ou vai ficar um pouco abaixo, ou um pouco acima, mas o fato é que o fato de você receber o aluguel do imóvel, isso vai diminuir o comprometimento da sua renda, tá? Então, se você podia financiar R$1.500, pagar R$1.500 de prestação por mês, vamos imaginar aí como exemplo que você já tem uma prestação de R$1.000, sobrou só R$500, aí você quer mais uma prestação de R$1.000. Não seria possível, tá? Mas agora eu lembrei que eu tenho um aluguel de R$800. Eu tenho um aluguel de R$1.200. Então, esse aluguel ele vai entrar compondo a sua renda, tá certo? E ele vai aumentar lá aquele 30%, já não é 30% mais de 5.000, entendeu? Então, nesse caso, quem trabalha, mesmo que por algum momento, né, e aí são várias estratégias que podem ser feitas, o aluguel vai te ajudar a alavancar, a poder ter mais financiamentos. Eu só digo o seguinte, pessoal, cuidado com isso, porque você está aumentando o seu risco, tá? Então, sempre eu aconselho pensar o seguinte: tudo bem, eu vou fazer 1, 2, 3 financiamentos que seja. Tenha uma gestão de risco, tenha uma grana guardada, caso aconteça um problema, para que você tenha condição de manter em dia, se você tiver uma diminuição de renda, tiver algum problema, né? Ou mesmo, por exemplo, esse aluguel que você está recebendo, ele vai te ajudar a pagar lá uma prestação, talvez em algum momento o imóvel vai ficar vazio e você não vai ter esse aluguel para receber. Ou vai ficar inadimplente a pessoa, ela parou de te pagar e você está lá resolvendo com ela, enquanto isso as contas estão vencendo. Tá? Ou o mercado ficou ruim, você vai ter que alugar mais barato, dar desconto, ou sair uma pessoa, vai entrar outra e você vai ter que reduzir o valor. Então faça essa gestão de risco, tenha uma reserva de emergência guardada, tenha alguma condição que, se você precisar, ou você tenha um dinheiro pelo menos para pagar algumas prestações, né, algumas prestações do financiamento, para não correr risco do seu imóvel para leilão, né? Ou até a melhor situação, se você ainda tiver investimentos que, em último caso, você fala assim: eu vou lá e vou quitar esse imóvel. Isso seria o melhor dos mundos, isso é muito bom quando você tem essa condição de falar assim: ó, se acontecer algum problema, eu posso ir lá, eu vou pegar meu dinheiro que está na renda fixa, ou que está em ações, ou eventualmente talvez até um outro imóvel que eu tenha, que eu estou tentando vender, e aí vou dar um descontinho para vender mais rápido, e vou lá e já aproveito e quito esse outro que eu estou com dificuldade de pagar. Então, pode sim ter mais de um financiamento. No passado não podia, tá? Vamos lá então, pessoal. Número 5, tá? Número 5 eu já falei, foi aquela questão lá das empresas às vezes deixarem ir para leilão o patrimônio mais podre, né? Blindar o que tem de melhor e tentar. Às vezes até o juiz pega, tá, pessoal? Às vezes o juiz consegue perceber isso é uma fraude à execução, isso é um outro crime, e às vezes o juiz até consegue cancelar esse tipo de coisa. Mas nem sempre, quando a pessoa já fez com mais antecedência, ela fez isso quando ela ainda não estava numa situação tão complicada, pode acontecer sim das empresas, ou até as pessoas físicas, né? Elas pegarem o seu patrimônio, blindarem por um lado e deixa aí para o leilão aquela coisa que não vale muita coisa mesmo, e aí quem está arrematando pode estar pegando gato por lebre aí, tá? Bom, essa aqui agora, pessoal, é uma sugestão, tá? Não é uma pergunta não, mas eu coloquei aqui que eu achei interessante.
É uma sugestão que eu passei recentemente em rede social para o pessoal, para quem está estudando sozinho, para quem não quer comprar curso, para quem não quer pagar assessoria, é o seguinte. Bom, você está interessado no leilão, você está estudando sozinho que eu digo é free, né? Grátis, está só acompanhando um vídeo aqui, outro ali, um pouquinho de alguém aqui, um pouquinho de alguém ali, né? Você está igual pipoca, né? No Carnaval de Salvador lá, espremido entre os blocos. Então, tenha foco no seu estudo, tá? Se você está muito interessado em leilão judicial, estude os leilões judiciais e estude bastante Código de Processo Civil, novo CPC, né? Os artigos que tratam de leilão, tá? Então, é uma fonte fácil de estudo. Você vai procurar lei para estudar, ou um livro para estudar, ou mesmo vídeos falando sobre isso, ou eventualmente até cursos que falem disso. No nosso curso a gente fala disso, tá? Então, turma do leilão judicial, Código de Processo Civil. Não é a única coisa, tá, pessoal? É só uma das coisas que é muito relevante. A turma do leilão extrajudicial, o que eu recomendo, tá? Lei da alienação fiduciária, tá certo? Lei da alienação fiduciária. Você baixa também a lei com facilidade, acha vídeos falando sobre ela, dá uma estudada, muita coisa sobre esse assunto. Boa parte dos imóveis que você pegar, a maioria vai estar no âmbito da lei da alienação fiduciária, tá? Existe também a hipoteca você vai achar muito pouca coisa hoje de hipoteca, mas em processos mais antigos, né? Pouco usado relativamente hoje a hipoteca, tá? E isso vamos dizer assim, a parte mais jurídica um pouquinho. Agora, o que vale para todo mundo, não importa, tá? Se é leilão judicial, se é extrajudicial e até mais, tá? Mesmo para quem não está no leilão, quem está interessado em imóveis, conhecimento sobre imóvel, negociação de imóvel, mesmo fora do mercado de leilão, tá? Estude, aprenda a ler matrícula de imóvel, tá? Que é o que o cartório de registro de imóvel tem, é um documento público, e nos sites de leilão você baixa infinitas matrículas de imóvel para estudar, tá? Aprenda a ter uma ideia, pelo menos, de como se avalia imóveis. Existem várias metodologias, inclusive eu devo preparar para o ano que vem, se Deus quiser, um curso específico de avaliação de imóveis com foco em leilão, tá? Não é avaliação normal, é avaliação do arrematante. Como é que o arrematante pode avaliar imóvel? Não importa o que está escrito nas regras, não importa o que está escrito nas normas, você está fazendo um negócio, então a sua avaliação ela é sob o ponto de vista do negócio, é a melhor avaliação que tem, não que as outras estejam erradas, tá? Mas existe uma maneira de enxergar o imóvel do ponto de vista do arrematante de leilão. Tá? E no curso eu falo um pouquinho disso, mas eu devo fazer para o ano que vem um curso específico, um curso até curto, né? Específico sobre avaliação de imóveis do ponto de vista do arrematante de leilão. Então procure saber um pouco de avaliação, serve para os dois, tanto judicial quanto extrajudicial. Vícios de avaliação, erros de avaliação, mutretas de avaliação, rolos que são feitos em avaliação, tem tudo isso, tá, pessoal? Então procure se inteirar sobre isso, tá? Para a turma do leilão, né? Editais, procure ler editais de leilão, seja judicial, extrajudicial, entender, ver as diferenças. Alguns editais são muito ricos, muito bem escritos, né? Alguns editais são meia página, não fala nada com nada, é um lixo total, mas faz parte. Às vezes o edital é um lixo, mas às vezes o imóvel é uma grande oportunidade. Então aprenda a ver isso, ler isso, para você não se assustar. Você vai achar editais de 20 páginas e você vai achar editais de meia página, tá? E você pode ter o grandão ruim ou bom, o pequeno ruim ou bom. Normalmente o pequeno é ruim e o grande é que é o bom, tá? A maior parte dos casos, tá? Sites de leiloeiro, então estudem também entrando em sites de leiloeiros, conhecendo, vendo como é que funciona, se cadastrem no site, né? Não custa nada, não paga nada, tá? Vai aprendendo a lidar com isso, entender quem são os leiloeiros mais famosos, quem são os desconhecidos, né? Os nichos de mercado, como eu falei, esse leiloeiro aí que é tio de um amigo meu que trabalha lá no norte de Minas, um leiloeiro pequeno, mexe só com imóvel rural naquela região. Então, aprenda a usar. Tem leiloeiros que trabalham no Brasil todo, tem super estruturas, né? Então, isso é uma dica, tá?
nós temos mais 2 perguntas aqui, tá? Para a gente encerrar por hoje. Dúvidas de leilão, então vamos lá. Laudo, pessoal, laudo de avaliação, tá? Tem tudo a ver com o assunto anterior, que eu citei a avaliação. O que eu percebo, tá? Isso é em cima de um comentário de um colega. Eu vou ler o comentário aqui, não vou falar o nome, tá? Um pedacinho do comentário dele. Mas o laudo, eu já tinha falado que era uma porcaria, que não dá para levar em consideração, tá? Eu não estou questionando o que o colega falou, só trazendo para o nosso foco, né? Como eu falei, a gente tem que tomar cuidado com a avaliação, se possível a gente fazer a nossa avaliação, tá? Se eu quiser cancelar um leilão porque o laudo não está legal, né? É uma das coisas, por exemplo, que um advogado pode tentar fazer, tá certo? E aí, só que eu estou do lado de lá, né? Eu não sou arrematante, né? Eu quero cancelar o leilão. O arrematante pode desistir também de participar desse leilão, considerando que aquele documento é muito frágil e talvez vai trazer risco para ele, tá? Eu não penso assim, tá, pessoal? Não é tão comum assim, pela minha experiência, cancelamentos de leilão porque alguém achou que o laudo não é bom, entendeu? E essa questão de achar que o laudo não é bom, em algumas situações, isso não é uma coisa assim matemática, sabe? Às vezes é uma opinião, tá? E às vezes eu posso achar que um laudo é péssimo, tá? Mas às vezes aquele laudo foi feito, por exemplo, por um perito ou por um oficial de justiça, e o juiz não faz essa avaliação, tá? Ou a outra parte não questiona, a parte não questiona. Então, se não tem ninguém questionando aquele laudo, não importa se ele é ruim, tá certo? O imóvel vai ser vendido no leilão com laudo ruim. Claro, às vezes eu não vou considerar aquele preço, né? Que é uma coisa que eu sempre recomendo, tenha o seu preço. Mas não adianta eu falar mal do laudo, tá certo? Porque o meu foco não é o laudo, o foco é o imóvel. O imóvel pode ser maravilhoso com um laudo ruim. O imóvel pode estar num preço bom, apesar do laudo não estar legal, tá? Então, é para a gente só ter um pouquinho de foco, porque quem está estudando, às vezes fica muito técnico, né? E quer mostrar conhecimento, e às vezes o fato do laudo não ser tão bom, isso não desqualifica o imóvel. O laudo é uma coisa e o imóvel é outra coisa, são coisas distintas, tá? Um imóvel ruim pode ter um laudo muito bom, um imóvel bom pode ter um laudo muito ruim, tá? Então é só para não perder esse foco aí de que, tudo bem, eu vou criticar, o cara fez um laudo ruim, tudo bem, mas para mim não importa, eu quero um imóvel, eu não vou fazer nada com esse laudo depois, tá? Agora, se você perceber, avaliar que tem um risco grande de haver um cancelamento desse leilão, uma briga judicial por causa desse laudo, até tudo bem, tá? Mas não é tão comum assim que isso aconteça. Então você dá uma olhadinha no processo, vê como é que está essa movimentação do processo, se o executado ele é muito ativo no processo, isso pode te dar um indício de que o executado está investindo e tentando travar, cancelar, anular esse leilão. Tá? Mas muitas vezes a coisa está acontecendo normal, ninguém está questionando nada. Eu já vi infinitos erros em leilões, mas erros que não prejudicam o processo. Talvez prejudicasse se alguém desse o grito, mas às vezes não tem nenhum advogado no processo, ninguém está questionando, está fazendo. Às vezes o erro assim, ele é grave sob certo aspecto, mas no todo está certo, aquilo está certo. É um erro que poderia, né, ser questionado, mas no final das contas o imóvel vai para o leilão, ele é comprado e vai fazer alguém feliz, tá? Então foco, tá? E para a gente concluir, a última dúvida aqui, tá? É sobre leilão condicional, tá? Uma pessoa falou, cara, mas eu entrei no leilão, achei um absurdo, porque eu venci o leilão. E era um leilão, no caso específico aqui, era um leilão do Santander, tá? E eu venci o leilão e depois o banco recusou o meu lance, recusou a minha proposta e não vendeu o imóvel, né? E a pessoa ficou muito revoltada, tá? Pode isso, Arnaldo? Pode. Isso é um leilão condicional,
Por isso a gente fala com as pessoas para estudarem ou pelo menos estarem bem assessoradas, tá? Eu pessoalmente não gosto desse tipo de leilão. Normalmente eu não participo desse tipo de leilão. Eu não estou falando que não é para você participar, não. Eu estou falando que ao longo da minha vida sempre apareceu coisas melhores que isso e eu acabei não participando, tá? Não estou falando para ninguém não participar, não. Mas quem for participar tem que ter em mente isso. Está escrito no edital que o leilão é condicional e que, encerrado o leilão, o banco vai avaliar se ele aceita ou não aquele valor. Por que eu não gosto desse tipo de leilão? Porque dá a impressão que estão fazendo hora com a cara da gente, né? Estão fazendo a gente perder um tempo e o tempo é muito valioso. Então, se eu posso evitar, eu evito esse tipo de leilão, tá certo? Eu vou ganhar, eu vou comemorar, eu vou ganhar para mim, vou ganhar para um cliente, vou ajudar um aluno, tá? Vai ficar todo mundo feliz e passado algum tempo o banco vai falar assim, ó, não leva não, cara, não leva não. Você ofereceu 250 mil, só te vendo por 290. Entendeu? Então é um tipo de leilão que eu não gosto, não quer dizer que seja ruim para todo mundo, alguém pode gostar, pode se especializar nisso, e tudo que a gente se especializa a gente tende a ter resultados muito bons. Eu particularmente não gosto de leilão condicional, eu acho que acaba a gente perdendo um pouquinho de tempo e o tempo é muito valioso, tá? Se você quiser se especializar em leilão condicional, ou conhecer alguém que seja especialista nisso, né? Fique à vontade, mas saiba isso, dê uma olhada no edital, se estiver explicando que, né, quem está vendendo o imóvel pode aceitar ou não a proposta, você já vai perceber que você pode perder um tempo valioso, que você poderia estar arrematando outra coisa, né, naquele momento, ok? Vou encerrar por aqui, sou Marcelo Caetano, investidor em leilão de imóveis, eu ajudo você a entender esse mundo maravilhoso do leilão de imóveis, a comprar imóveis pela metade do preço, às vezes até menos do que isso, tá? Você pode comprar imóvel para vender, para revender, para ter o lucro imobiliário, você pode comprar imóvel para alugar, para ter renda passiva de aluguéis, você pode comprar imóvel para diversificar seus investimentos, seu dinheiro está lá na renda fixa, que não está rendendo nada mais, seu dinheiro está uma parte na bolsa, que você fica às vezes, né, muito nervoso, muito preocupado e não tem coragem de colocar muita coisa lá. Às vezes você está investindo em uma empresa, né, um negócio convencional mesmo. Eu sou sócio do bar da esquina ali, mas não está legal para mim. Eu vou sair fora, vou vender isso aí e vou investir em outras coisas. Então é uma maneira de diversificar. É uma maneira também de comprar casa própria ou de você comprar uma sala comercial, se você é um advogado, você é um médico, vai comprar lá uma sala para fazer um consultório. Você pode comprar um galpão comercial, industrial, uma fazenda, como falou o colega ali, tem de tudo, lotes, vagas de garagem, tá, pessoal? Então vou ficando por aqui, tá? Sou Marcelo Caetano, hoje é terça-feira, possivelmente a gente vai fazer uma live também na quinta-feira. E encerrando aí, sexta-feira é Black Friday, a gente deve preparar alguma coisa aí de surpresa para vocês na Black Friday, tá ok, pessoal? Grande abraço e boa noite!